Oi, oi, gente! Esse vídeo é a parte 2 do kimono. Hoje eu vou ensinar como costurar o molde que a gente fez lá no vídeo anterior. Pra quem ainda não viu o vídeo onde eu ensino a fazer o molde, eu vou deixar ele aqui na descrição e eu aconselho que vocês assistam e façam o molde conforme as explicações que eu dei. Pra montar esse kimono, eu vou usar um chiffon com umas pérolas que eu comprei há um tempão e que é um tecido super levinho. Como eu comentei lá no vídeo anterior, eu indico que vocês usem um tecido leve também, como uma viscose ou uma cambraia. Se o molde de vocês tem as medidas que eu ensinei, vai ser necessário 1,5 m de tecido para confeccionar essa peça. Outra coisa importante, como a ideia aqui é costurar um tecido mais fino, lembrem de trocar a agulha da máquina para uma agulha mais fina. Vale lembrar que é recomendado que a gente troque a agulha da máquina a cada 10 horas de uso. Então, se a agulha de vocês está desde sempre na máquina, considerem trocar para começar esse projeto. Então é isso, recadinhos dados, bora costurar. A gente começa cortando o tecido. Vão posicionando os moldes de forma a encaixar bem para gastar o mínimo possível de tecido. Lembrem que o centro das costas é na dobra do tecido, então as costas nós vamos posicionar bem encostadinha no tecido que está dobrado. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre o corte dos tecidos, eu vou deixar o link na descrição. Outra coisa que eu considero super importante é riscar, tirar os moldes e cortar o tecido sem o molde. Sempre que possível, eu aconselho que vocês evitem cortar o tecido com o molde em cima. É um pouquinho mais trabalhoso, mas dá mais firmeza na hora de cortar, principalmente tecidos finos. Aqui eu risquei com o giz do panda, eu também vou deixar o link na descrição. Ah, e lembrem também de marcar os piques que nós colocamos no centro da frente. O viés eu optei por cortar em outro tecido porque o chiffon é muito fino. Eu cortei na viscose e é muito importante que esse viés seja cortado no sentido enviesado do tecido. Se vocês cortarem no sentido reto, não vai ficar um acabamento muito bom. A gente vai começar a montar o kimono fazendo o acabamento no decote das costas com o viés. A gente vai colocar um viés interno, que é o viés mais simples de todos. Inclusive também tem vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar na descrição. Então vocês vão dobrar o viés de vocês ao meio, avesso com avesso, se o tecido de vocês estiver lado direito e lado avesso. E aí com ele dobrado nós vamos alfinetar pelo lado de fora em toda a curva aqui do decote. E aí, com ele todo alfinetado, a gente vai lá na máquina de costura e costura o viés com um pé de máquina. Lembrem de dar um retrocesso no início e no final. E aí vai costurando devagarinho. Depois de costurado, eu vou tirar os alfinetes. E aí eu vou virar o meu viés todo para dentro do decote e pelo lado avesso eu vou costurar bem na beiradinha de cá, onde tá dobrado. Quem quiser pode passar no ferro para ficar mais fácil. Dá um retrocesso e aí vai dobrando sempre para dentro.
costurando bem na beirada. Dá um retrocesso no final. E aí o viés vai ficar assim por dentro. E pelo lado de fora vai ficar uma única costura. Eu vou passar agora no ferro para ele se assentar melhor. Depois de fazer o acabamento aqui no decote das costas, eu posso cortar esse excesso de viés que ficou aqui. E aí a gente agora vai para frente. Reservem as costas e a gente vai pegar a frente, os dois lados. Só esclarecendo para vocês que essa parte reta aqui é o ombro e essa parte que tá descendo reta aqui é o centro da frente. Então agora a gente vai overlocar o centro da frente, este aqui e este aqui, os dois separados para fazer um acabamento, porque depois a gente vai dobrar uma bainha aqui no centro da frente. Então agora, bora pro overlock. Agora a gente vai juntar as costas com a frente lá em cima pelos ombros. Então vocês vão posicionar direito com direito do tecido. Aqui. E a gente vai costurar lá em cima os ombros e vamos costurar também as laterais, que é essa parte curva aqui. Importante aqui no ombro, vocês vão posicionar juntas. Lembra do pique que eu pedi para vocês marcarem? Esse pique eu encosto, ó, bem certinho aqui no decote e viro para dentro. Aqui. E aí eu vou colocar um alfinete. E aí eu vou alfinetar todo o ombro aqui. Eu vou costurar essa parte com 1 centímetro e depois eu vou fazer um acabamento no overlock. Aproveito e já alfineto também aqui a lateral. Essa parte aqui vai ficar aberta, que é onde entra o braço. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Posiciono o direito do tecido com o direito do tecido, encaixo lá no ombro e no pique que eu tinha marcado, eu dobro para o outro lado. E aí, coloco o alfinete. Vou alfinetar tudo aqui, vou alfinetar a lateral que é em curva e vou costurar. A parte que eu dobrei aqui no centro da frente, na marcação do pique, eu vou costurar dobrada mesmo. Lembrem de dar retrocesso no início e no final. Depois eu vou fazer um acabamento aqui com o overlock. Olha só, aqui na frente. Depois eu vou passar uma costura aqui para fazer a bainha.
E aí agora eu vou lá no overlock fazer o acabamento em todas essas costuras. E aqui a gente já começa a ver um kimono, falta só os acabamentos. Vamos começar pelo acabamento no centro da frente, não posso deixar só aqui no overlock. A gente vai fazer uma bainha aqui por dentro com a medida de 2 centímetros, que foi a medida que a gente dobrou aqui para dentro. Então, vocês vão dobrar para o lado avesso e vão alfinetar. A gente vai passar uma costura em cima desse overlock para fazer a bainha. Eu vou fazer isso dos dois lados. Aqui, ó, dobro para o lado avesso e eu vou passar uma costura em cima do overlock. Alfinetem, porque vai ajudar bastante. Quem quiser ir medindo com a fita métrica, pode. Aqui eu coloquei uma sapatilha um pouquinho mais fininha porque o meu tecido tem umas pérolas, então a largura da sapatilha pode me atrapalhar. Mas vocês continuem usando a sapatilha comum que vocês estavam usando. E aí a gente vai agora costurar. Agora eu vou passar no ferro para o tecido se assentar melhor. E por último, só falta fazer a bainha na manga e na barra. Na manga, se vocês quiserem fazer uma bainha de 2 centímetros, igual a gente fez aqui no centro da frente, vocês podem porque essa parte é reta. Já na barra, que é levemente curva, eu aconselho que vocês façam uma bainha mais fininha, tipo uma bainha de lenço. Eu vou mostrar para vocês como fazer a bainha de lenço, que aí vocês podem usar na barra e na manga também, se vocês quiserem. Porque dependendo do tecido, como é o caso do meu aqui, que é bem fininho, a bainha mais fina vai ficar mais delicado. Então, bora ali para a máquina. Nessa bainha, a gente vai começar dobrando para o lado avesso, mais ou menos um dedinho. Ou 1 centímetro, se vocês preferirem. E aí eu vou costurar bem na beiradinha que tá dobrada. Tomem cuidado, porque a ideia é costurar em cima deste lado e não aqui dentro. É o máximo na beiradinha aqui em cima da dobra que vocês conseguirem.
Depois que vocês dobraram, bem na beiradinha, ficou esse pedaço de tecido aqui sobrando. E aí a gente vai cortar, a gente vai refilar essa parte que tá sobrando, cortando bem próximo à costura. Tomem cuidado para não dar um pique no tecido que tá aqui embaixo. Façam com calma. E aí, depois que eu cortei o excesso, eu vou dobrar mais uma vez, exatamente a medida que tá costurada, e vou passar uma costura por cima dessa que tá aqui. Essa segunda costura, vocês vão notar que ela fica mais fácil, porque o tecido tá um pouquinho mais durinho. E assim ela fica pronta, bem fininha. Do outro lado a gente só enxerga uma única costura. E aí eu vou fazer essa bainha na outra manga e também na barra do kimono para finalizar. Queridos, então é isso. Acabamos esse mini projeto de 2 vídeos sobre o kimono. Eu espero que esse conteúdo tenha sido valioso para vocês e se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal que o YouTube avisa vocês sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.